O filo cordata é um dos filos que apresenta maior biodiversidade. Encontramos animais como o anfíoxus, que é um invertebrado, a lampreia, que é um animal de boca circular, sem mandíbula, tubarão, um peixe com boca ventral, cartilaginoso, os peixes ósseos, como representado aqui pelo atum, os anfíbios, animais de transição entre a terra e a água, os répteis, os primeiros répteis, animais completamente terrestres, as aves, animais adaptados para o voo, e os mamíferos. Então há uma grande biodiversidade e o filo cordata é o filo ao qual nós pertencemos. Vamos analisar agora as características gerais do filo cordata. A palavra corda, ela é uma palavra de origem latina e significa corda, como se fosse em português também, corda. E ata, caracterizado por. Então, os animais desse filo são caracterizados por possuírem uma notocorda. A notocorda é um bastão flexível dorsal que dá sustentação aos músculos, que dá sustentação ao corpo do animal. Essa estrutura está presente em todos os indivíduos do filo. Apesar de que em boa parte na maioria dos animais do filo cordata, essa estrutura só existe na fase embrionária, como no ser humano. O ser humano tem uma notocorda, porém só na fase embrionária. Na fase adulta, os músculos e o corpo é sustentado pelo esqueleto, pela coluna vertebral, e não mais pela notocorda, que é substituída. A notocorda não dá origem ao esqueleto, ela é substituída pelo esqueleto. Uma outra característica do filo cordata é a presença de um cordão nervoso dorsal, como vemos aqui nessa imagem. Cordão nervoso dorsal. Nos outros filos, como por exemplo o filo artrópoda, esse cordão nervoso é ventral e não dorsal. Apenas no filo cordata o cordão nervoso é dorsal. Uma outra característica que chama atenção é a presença de fendas branquiais. Todos os animais desse filo têm fendas branquiais. Alguns, como os peixes, essas fendas persistem ao longo da vida. No ser humano, as fendas branquiais só existem na fase embrionária, depois elas desaparecem. E por último, a presença de uma cauda. Todos os animais do filo cordata, todas as espécies são animais caudados, até mesmo o ser humano, porque nós temos uma cauda na fase embrionária. Na fase adulta, essa cauda se resume a 3 ossículos, chamados de cox, e caracterizaria aí uma cauda interna, mas de toda forma a cauda está presente em todas as espécies, mesmo que apenas uma fase da vida. Normalmente o filo cordata é representado pelo anfíoxus, que é um animal aquático, marinho, não existe no nosso litoral, no litoral brasileiro, quero dizer, mas ele é muito bem usado para representar o filo. O filo cordata é subdividido em 3 subfilos: o subfilo cefalocordado, o subfilo urocordado e o subfilo vertebrata, ou também chamado de eucordata, eu verdadeiro. O cefalocordata é representado pelo anfíoxus, o urocordato representado por animais sésseis, que não se locomovem, pelo menos na fase adulta. E os vertebrados incluem aí todos os animais terrestres e aquáticos, como os peixes, ou terrestres como aves, mamíferos. O grupo do cefalocordato, ou o subfilo cefalocordado, é representado pelo anfíoxus. Eles são animais marinhos. Não, como eu falei, já não existe aqui no litoral brasileiro. São animais normalmente filtradores. A água entra pela boca e ao sair pelas brânquias, os alimentos ficam retidos. São animais dioicos, quer dizer, de sexo separado, com fecundação externa, fecundação na água. O espermatozoide e os óvulos se encontram na água. O desenvolvimento desse animal é indireto, através de uma larva. Quando tem larva, eu digo que é desenvolvimento indireto.
Acredita-se que animais semelhantes ao anfíoxo teriam dado origem aos peixes. Por isso é importante que conheçamos alguns aspectos da vida desse animal, porque ele faz parte, provavelmente não ele, mas um animal semelhante a ele teria dado origem aos peixes. Temos também o grupo dos urocordados, também chamado de tunicados. Tunicados são animais sésseis na fase adulta. Séssil quer dizer fixo, eles são fixos ao substrato. Na fase de larva, ele é natante, e fixo ou séssil na fase embrionária. Nesses animais, a notocorda se restringe apenas à cauda, na fase de larva, daí o nome urocordado, urocauda. Também são filtradores, semelhantemente ao cefalocordado, e a reprodução também semelhante ao cefalocordado. Bem, aqui eu encerro essa videoaula de características gerais do filo cordado, e na próxima videoaula estudaremos a superclasse peixes.